pessoal, a gente vem falando muito sobre matrescência, que é o período onde a antiga e a nova identidade se afirmam logo após o nascimento dos nossos filhos. Mas e o pai? Como é que fica no meio desse processo? Assim como nasce uma mãe quando nasce um filho, nasce também um pai. A gente vem falando sobre o papel da nova mulher-mãe após o nascimento da criança. Assim como existe essa nova mulher, existe também um novo homem-pai, que passa pelos mesmos processos de transformação, de ressignificado dos seus valores, dos seus papéis enquanto homem, enquanto parceiro e agora enquanto pai. Para conversar conosco sobre esse assunto, a gente vai ter aqui hoje novamente a nossa querida Daniela Gonçalves. A Daniela é mãe da Mariana, de 15 anos, do Davi, de 6, é terapeuta integrativa, radiestesista, com formação em psicologia e especialização em práticas bioenergéticas. Olá, Dani, bem-vinda Olá, uma vez querida. à nossa conversa, tudo bem? Muito feliz de estar aqui novamente. Tudo bem? Tô bem, sim, querida. Que legal. Dani, a gente vai falar hoje sobre um tema que muitas vezes a gente acaba focando tanto na mulher, né? E eu sei que você também é uma das suas áreas de atuação, que você vem estudando muito sobre esse assunto, que é o puerpério. A gente fala muito sobre os desafios para a mulher, enquanto oscilações hormonais, tem a questão do blues puerperal, mas e o homem, né? Como é que fica o homem no meio de tudo isso, né? Mediando essa mulher com todas essas regulações hormonais, esse bebê em casa, com essa nova rotina, e aí o papel dele enquanto parceiro, enquanto homem, enquanto pai. Como fica tudo isso? Como você tem Sim, percebido aí na tua prática clínica? sim. Para mim, a construção dessa identidade, desse papel, tanto de mãe quanto de pai, é muito das vivências e das experiências da pessoa. Então, falando sobre pai. Então, nasceu um filho. Essa identidade, esse papel vai ser construído a partir das experiências dele como homem. E por que é tão desafiador para os homens? Porque nesse momento ele precisa dar conta de um monte de coisa, Sem né? dúvida. Então ele é cobrado socialmente. É muito interessante, porque se você perceber os homens, né, depois que, durante lá o período que o bebê, que a esposa, que eles estão, aqueles 2, 3 dias que eles estão no hospital, o homem, ele não para, ele vai cuidar de burocracias. É muito interessante isso. É. Dani, você sabe que isso acaba esbarrando num tema que a gente gravou um episódio com uma colega nossa, a Thaís Tomé, falando sobre políticas do cuidado. E o quanto a nossa sociedade ainda não está pronta para proporcionar a esse homem-pai um vínculo efetivamente, vamos dizer assim, significativo nesse momento. Até Sim. porque a regulamentação, né, não está pronta e ela não favorece esse tipo de situação, né? A gente conversou, poxa vida, agora a gente tem essa questão da flexibilização da licença paternidade, mas que a gente sabe que ainda está longe de ser o ideal. E aí, como é que você cobra desse homem, né, um papel tão, vamos dizer assim, com uma atuação tão profunda nesse processo, principalmente no puerpério, os primeiros dias do bebê, nas madrugadas, se no dia seguinte ele vai ter que pegar o carro e trabalhar, né? Em que Sim. condição? Então, é muito desafiador, sem dúvida nenhuma, né? E tem esse contexto externo e tem esse contexto interno, né, Sayuri? Porque os homens, ainda existe esse social, né? Esse patriarcado Sim. que vem sendo desconstruído. Muitos homens já falam, homens que cuidam de homens e que falam, que estão falando sobre machismo, o patriarcado, mas a posição dos homens é o prover.
ainda nesse lugar, por mais que as mulheres ganharam independência financeira, estão em busca dessa autonomia, mas muitas delas, né, independência financeira e tudo mais, o filho, ele é muito ele fica muito nesse lugar para o homem de peso no sentido que ele precisa dar conta prática. Ele acaba sendo o provedor principal em muitos casos ainda, né? Ainda, sim. E aí, chega nesse momento do nascimento e puerpério, que essa prática não é muito válida. Por quê? Porque, na verdade, o que ele precisa é estar nesse apoio emocional para essa mulher que está ainda, que está passando por um processo de luto, né, principalmente nesses 3 primeiros meses, e algumas mulheres até enlutadas, né? A mulher morre, muitas vezes até nos primeiros, segundos anos de vida da criança, porque a mulher morre para dar lugar à mãe, e nesses 3 primeiros meses é muito a mãe, é a mulher e o bebê, porque é a amamentação, é o vínculo, mesmo que não tenha condições de amamentar, mas esse vínculo, ele é muito entre, é uma bolha que se fecha entre essa mulher mãe e filho. Então é uma exclusão, porque esse homem ele fica excluído, e ele realmente fica excluído dessa relação, porque não cabe. Sim. Ele precisa, é importante que ele apoie emocionalmente essa mulher, que ela dê condições para que ela volte a ser mulher dele. E como esse homem, muitas vezes, ele vai entregar isso tão profundo, sendo que ele não tem repertório, sendo que ele não, muitas vezes, não sabe nem nomear o que ele está sentindo. Como que ele vai abrir um campo de empatia e de cuidado se ele não sabe como fazer? Porque culturalmente, socialmente, né, no âmbito familiar, isso não foi entregue a ele. Por isso que é tão importante nós, mulheres, mães de meninos, que se fala muito, de trazer esse menino para esse contexto de que sim, ele pode chorar, que sim, ele pode falar sobre sentimentos, que sim, se ele cai, não está tudo bem porque ele sentiu, né? Por isso que dar essas condições para o menino hoje é tão importante, porque lá na frente, quando ele se tornar pai, e nessa sustentação de companheiro para essa mulher, ele vai estar mais familiarizado, isso, até para externalizar esses sentimentos e para olhar o outro de uma forma diferente, né? Para gerar essa empatia, eu entendo. A gente vê, né, Dani, que essa fase do puerpério tem muitas relações que acabam se rompendo, muitos contratos, né? Que acabam chegando ao fim justamente por essa falta, né, de sincronia, de empatia. Como você acha que o homem, nesse caso, tem um papel, e tem um papel fundamental nesse momento, né? Porque a gente sabe que, principalmente quem já passou por isso, tem uma questão hormonal, psicoemocional, física, biológica, que mexe muito com a mãe, né? Então, precisa muitas vezes de um resgate dessa mulher, né? Precisa de uma rede de apoio para que isso flua e seja uma fase que passe, como tantas outras, de uma forma o mais suave possível, né? E a gente sabe que nem sempre é tão suave assim. Mas o pai, nesse contexto, como você acha que o pai pode ajudar até para manter essa relação, né? Para que isso se torne uma relação perene? Muitos casais se perdem realmente, principalmente nesses 3 primeiros meses, porque o que acontece?
existe um processo simbiótico entre a mãe e o filho, né, o bebê. Então, o que que acontece? Essa relação simbiótica o bebê não sabe, o bebê é uma extensão da mãe. Ele não se vê como um ser separado. Certo. Então, e aí você percebe que ele começa a sair dessa fase de desenvolvimento quando ele começa a brincar com as mãozinhas, né? Daí o bebê começa a brincar com a mão, com as mãos, porque ele está se percebendo. Como um Então, ser existe separado. como ser separado, ele consegue se separar, distinguir, se perceber que, opa, mas, né, algo está diferente. Porque, né, tem toda essa ligação e que é necessária desse vínculo primário, é estruturante. Certo. Falando em termos psicológicos, ele é estruturante Tá. para o psiquismo, para o desenvolvimento físico, né, para todo o âmbito. E o que acontece? Então, geralmente, nesse período, a mãe, não é à toa que a mulher fica em resguardo. Existe o resguardo, a natureza é sábia. Porque esse resguardo é onde eu me volto para esse ser que depende incondicionalmente de mim. E eu preciso estar resguardada para ele. Só que, passado esse momento, em algum momento, ela vai precisar, é importante que ela se volte para o papel dela de mulher, que ela compreenda que ela é uma mulher num papel de mãe, que é mais um papel na vida dela, e não que ela é uma mãe, né? E anula a mulher. E pouco se fala da importância desse homem estar fortalecido internamente, né? No processo dele, para que ele resgate, para que ele fisgue novamente essa mulher. Por quê? Falando também sexualmente, porque eles vão tentar ter uma relação sexual, ela vai estar ligada no bebê, o bebê vai chorar porque tem um processo, né, de simbiose, né, nesse processo inconsciente, o bebê vai chorar, ela vai desistir, assim não dá, né? E esse homem, ele precisa investir libido para que essa mulher volte a olhar para ele como homem, né? E volte ao papel dela como mulher também, né, Dani? Como mulher, nos outros cenários da vida dela. E aí, o que acontece nesse momento? Nesse momento, é o momento que ou existem as separações, os divórcios realmente, ou o casal, ele se separa fisicamente, assim. Eles começam a ter uma relação de pai e mãe. É interessante, alguns casais começam a se chamar de pai e de mãe. Né? Até nomeiam isso. É verdade. E aí não existe mais o sexo, não existe mais a sexualidade, não existe mais essa potência, né, que nutre. Eles se olham como pai e mãe. E aí muitos casais ficam nesse lugar de que eles se nutrem desse filho, né? É esse filho que nutre a relação deles e eles se perdem. As traições, é muito comum o homem, eu recebo muito, né? Eu atendo casal e de relatos que houve um distanciamento no nascimento do filho, que houve uma traição. Por quê? Porque daí tá tão difícil sustentar e é difícil mesmo, dependendo de como essa mulher ela está vivendo a maternidade, esse luto, esse comprometimento, né? Como que ela está comprometida internamente com nesse papel, é difícil mesmo trazê-la, porque existe uma resistência muito grande. E aí eu falo para os homens, vai buscar um apoio terapêutico, porque você precisa, é o seu papel. Não foge dele, por mais que seja difícil. E você sabe, Dani, esse processo da gestação, né, da maternidade,
acaba se preocupando, né, a sociedade como um todo, com questões muito, vamos dizer assim, até materiais, né, no pré-parto, é o quarto, o enxoval, etc e tal, e a gente acaba não dando tanta atenção para as questões psicoemocionais. E que são essas as bases fundamentais para que tudo possa fluir bem ou mal, né? Que deveriam ser investidos, E né? Realmente um deveriam, investimento com eficaz. certeza. E muitas vezes é por desconhecimento mesmo, né? Principalmente o primeiro filho, que a maternidade ela é muito poetizada, né? E principalmente quando a gente tem o primeiro, a gente tem uma visão muito filosófica, muito poética da coisa, né? E eu acho Idealizada. é muito importante a gente dar luz e dar voz a essas questões, que é a vida como ela é no dia a dia, na real mesmo. Então, eu acho que as famílias, né, os casais que tiverem oportunidade de investir nessa questão emocional, mesmo antes, no pré-parto, é tão valioso e o resultado disso é tão Sim, significativo, não é mesmo, Dani? sim, Acho que por conhecimento de causa, por ter passado 2 vezes por esse processo também, a gente sabe que não é fácil, né? E uma gestação não é igual à outra, mas os desafios continuam sendo os mesmos. E esse olhar, de novo, para o autoconhecimento faz toda a diferença, é. né? Porque quando o casal ele está mais pronto e sabe, tem consciência daquilo que está por vir, é muito mais fácil de você administrar, né, uma situação de uma possível crise, enfim, Sim, e de desentendimento. Então, fica aí mais uma vez, né, essa questão que a gente já falou no outro episódio, sobre a importância de muitas vezes procurar mesmo ajuda de fora, de um especialista, né? E como sim, você disse, a gente não precisa dar conta de tudo sozinho. Para isso sim. existem, né, os especialistas que podem nos ajudar muito nessa jornada. Sim. E homens, se vocês não se sentirem à vontade, né, para tratarem essa questão, e também para terem um lugar mais apropriado desse lugar de fala através de um homem, tem projetos maravilhosos de homens conduzindo homens nesse processo. Que Queria legal. deixar aqui, Sayuri, depois, até se você quiser colocar no descritivo, tem um projeto do Homem Paterno, do Tiago Cochi, Legal. do Papo de Homem, sabe? Ele é psicólogo e ele trabalha homens com esse tema de paternidade. Que Então, legal. acho que é muito importante falar sobre isso, que existem sim, né? Existem homens conduzindo homens nesse trabalho E que também, bom que né? cada É vez uma mais possibilidade também. a gente está dando, né, tá dando voz a essas questões que muitas vezes no passado ainda era um cenário tão, né, cheio de preconceitos e de crenças, né, crenças limitantes, vamos dizer assim, mas que hoje a gente tem a possibilidade de olhar para isso com mais leveza, com mais transparência, né, possibilitando que os casais, que as famílias, né, possam passar por essa fase do puerpério de uma maneira mais suave, né? Sim, é possível, com certeza, com menos dor, Sem né? Não dúvida. precisa ser tão doloroso assim, Sim, pode ser mais suave. sem dúvida. Dani, mais uma vez, muito obrigada pela tua Eu que disponibilidade. agradeço. Adorei você estar aqui pela segunda vez conosco. Tenho certeza que ainda vão ter mais inúmeras outras conversas que a gente vai poder compartilhar um pouco da tua experiência, tá? E fica aqui o nosso agradecimento em nome do Matrecer mais uma vez. Muito grata. O que eu puder servir e contribuir, é só chamar. Muito obrigada. Então, um beijo, até uma próxima conversa, próximo Até, bate-papo. querida. Um beijo, Beijo. obrigada, viu? Pessoal, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. Agradeço a sua presença e te aguardo no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá.